Me diz uma coisa, a gente tava falando, eu deixei pra falar depois, do Exu. Vamos lá, dos seus guias, assim, você trabalha com Exu, Preto Velho, né? Na Umbanda a gente tem uma a manifestação de várias linhas diferentes. Né? Então, linhas é o que a gente chama de caboclo, preto velho, herê, ou seja, agrupamento de espíritos que traz aquele mesmo arquétipo. Tá. E aí, então, eu tenho na minha companhia lá um Exu, uma pombagira, aí existem alguns outros, caboclo, que é um espírito de um índio, né? De uma época muito remota, muito antiga, mais da época... A gente fala dos nativos, né? Então, a linha dos caboclos traz a forte expressão dos nativos, né? Enfim, e aí um baiano, né? Traz na Umbanda a gente trabalha com a energia da Bahia, sabe? A energia dos baianos, porque na verdade não é o baiano em si pelo baiano. Deixa eu falar só uma coisa, licença. Quando eu cheguei em São Paulo, né? Eu sou baiano, né? Cheguei em São Paulo, eu não conhecia nada. Aí tinha lá uma casa de Umbanda, falando assim, oxe, gira dos baianos. Eu falei, então é pra mim. Aí eu já fui só porque era pra... Será que tem alguém que eu conheço? Será que tem alguém que eu conheço? Não, falei, semana que vem vai ser dos mineiros. Na outra semana vai ser só dos capixabas. Mas você sabe porque a Umbanda é muito regional. Sim. Né? A Umbanda, ela abraça as expressões regionais, culturais, religiosas de cada local. Então, a linha dos baianos que se abrangem cangaceiro, boiadeiro, os caipiras, os mineiros, os gaúchos, se mistura tudo, né? Então, linha dos baianos traz uma relação de espíritos que viveram a religiosidade brasileira lá no começo, na época do descobrimento ou invasão. São os primeiros que foram formatando nesse solo a religiosidade afro-brasileira. Então a gente vai encontrar nos baianos, principalmente nos cangaceiros, essa forte expressão de espíritos que foram sacerdotes ou adeptos a essa religiosidade afro, que hoje se manifesta no terreiro de Umbanda como um ato de resgate e resistência. Porque a Umbanda é um ato de resistência. A Umbanda fala de povos que representam uma luta, né? Cada povo que se manifesta na Umbanda, o indígena... Que sofre preconceito, né? Todos, de alguma forma, sofreram algum tipo de agressão. Então a Umbanda dá espaço para aquele que, de alguma forma, foi diminuído. E é brasileira, né? Umbanda, né? Genuinamente Niterói, brasileira. Né? Genuinamente brasileira. A Umbanda, enquanto prática dessa que nós conhecemos, mas enquanto ancestralidade e espiritualidade, claro, ela se mistura entre o que vem da África, ela se mistura com o que antes acontecia aqui com os indígenas, ela se mistura com o que foi trazido na Europa, com a magia. Na Umbanda se mistura o catolicismo, se mistura tudo ao mesmo tempo. Essa é a mágica da Umbanda. Não dá pra você dizer que a Umbanda é só isso, ou é só afro, ou é só ameríndio, ou é só X ou Y. A Umbanda é tudo isso ao mesmo tempo. E aí, cada terreiro vai ter a sua peculiaridade. Então você vai ver que tem um terreiro mais espírita, vai ter um terreiro mais africanista, vai ter um terreiro mais esotérico, vai ter um outro terreiro mais universalista. Então os olhares para a Umbanda permitem que sejam diversos, inclusive. E depende muito do pai de santo, no caso, completamente. Né? Ele é o principal responsável por dar formato. Porque ele canaliza também a experiência dele, né? Qual o formato da tua, assim, do... Cara, eu digo que a gente tem uma forte influência da Umbanda que a gente chama de Umbanda tradicional. É uma Umbanda mais de pé no chão, de convivência com a entidade. Mas, ao mesmo tempo, eu manifesto também a minha relação com o espiritismo, eu manifesto a minha relação com o cristianismo. Eu tenho uma relação com o cristianismo, né? Eu tenho uma relação com o esoterismo, eu gosto das coisas da natureza. Então, assim, o que o Casa de Lei expressa? Tudo isso. Tudo isso. É a liberdade de você sentir Deus da forma que faz sentido pra você. Ali dentro a gente dá um formato, mas o Casa de Lei representa exatamente isso. Então a nossa Umbanda, ela é a soma de uma série de outras coisas e elementos. E no final das contas, toda a Umbanda vai levar para o mesmo lugar. Né? Tá levando as pessoas para um lugar de acolhimento, de cuidado, de conforto, de proteção. Luz. Qualquer coisa que aconteça dentro de um terreiro de Umbanda e que de repente prejudicou a vida de alguém, ou que ameaça a vida de alguém, ou que causa algum desconforto legítimo, não é Umbanda. A Umbanda só faz o bem. Sim. Então não há uma face da Umbanda desconhecida, oculta, né? Não existe isso. Então qualquer coisa que aconteça que faça mal a alguém, se você acha que isso é Umbanda, não é Umbanda. É qualquer coisa menos Umbanda.